Ao nos aproximarmos do fim do ano litúrgico, nós estamos celebrando o 33º domingo do tempo comum. Portanto, é o penúltimo domingo que nós celebramos, porque o próximo domingo iremos celebrar o último, celebrando, coroando com a festa do Cristo Rei. Então, é importante a gente poder observar e meditarmos sobre o fim dos tempos, como hoje a palavra de Deus nos retrata. Assim como foi falado na semana passada, refletindo sobre as realidades últimas. Esse estudo das realidades últimas a gente chama de escatologia, é estudo dos fins, das realidades últimas. Mas as leituras deste domingo pedem uma boa interpretação. É preciso ter cuidado para que a linguagem apocalíptica que a gente percebe nessas leituras não seja tomada ao pé da letra. Para que a palavra de Deus não seja motivadora do medo. Essa palavra que nós acabamos de ouvir não é para provocar medo a ninguém, nem insegurança. Sempre quando a gente fala dos fins, está chegando o fim, parece que provoca uma certa insegurança. Isso é até normal para o ser humano ter esse tipo de comportamento. Mas o que Jesus quer transmitir para nós nessa passagem do Evangelho é mostrar a sua missão, o significado do que ele veio fazer. Então, para compreender isso, saber que Deus é amor, e se Deus é amor, ele não se contradiz com ameaças a ninguém. Porque quem ama não provoca medo a ninguém, pelo contrário, torna livre e transmite confiança. Então, se Deus é amor, como é que Deus vai provocar a gente trazendo medo e insegurança para nós? Né? Não. A experiência do casamento é bem assim. Se casam é porque um confia no outro. Não é porque um tem medo do outro. Né? Então, se Deus é amor, vamos compreender isso. Como? Primeiro, Deus é amor, então Ele quer nos salvar. Mas Ele não pode salvar sozinho. Deus não salva sozinho. Ele salva com a colaboração de quem? Do homem. Se você não quer ser salvo, como é que Deus vai forçar a barra? Não tem como. Então tem que ter a colaboração sua. Então, Deus, cheio de amor, planejou a salvação para o seu povo. E por isso, formou um povo, uma pequena porção, para começar seu plano salvífico. Nesse ponto, Deus percebeu que o seu povo que ele escolheu não estava correspondendo. Todo mundo sabe que Deus é fiel, não é? Deus é fiel. Mais que a gente vê nos carros aí, Deus é fiel, Deus é fiel. Deus é fiel, todo mundo sabe que Deus é fiel. Mas nós não somos fiéis. Se nós não somos fiéis, somos traidores. Quem não é fiel é o quê? Infiel, justamente. Não chega a ser traidor. Embora até possa a traição ocorrer nas infidelidades. Não é tão diferente. E quando a gente não corresponde a uma pessoa que é tão fiel, o que a gente se sente? O que a gente sente? Triste. Horrível. Nossa, decepcionado consigo mesmo. Incapaz. Não é? E vocês devem saber tantas histórias aí de casamento, de relacionamento, de pessoas chegar a dizer: eu não te mereço. Você é muito boa demais para mim.
eu não te mereço, eu sou ruim, eu sou infiel. Por mais que eu prometo, mas eu sempre estou pisando na bola. Aquela sensação ruim de que não corresponde àquilo que é dado com tanto carinho, veja bem, veja quanto isso mexe com a pessoa, com o seu companheiro ou a companheira. Isso eu não estou falando só no sentido de casamento, mas no sentido também da relação, da amizade, por exemplo. E com Deus é a mesma coisa. Quando a gente peca, a gente se sente mal. Mal até chegar ao ponto de nem querer vir à missa. Entra até em depressão. Se sente mal. Mal mesmo. E esse mal pode afundar mais ainda se a pessoa não tiver a confiança em Deus. Se ela não perceber que Deus nos ama. E se Deus nos ama, Ele não ama porque a gente faz o bem para Ele. Não entenda Deus com a sua cabeça pequena. Deus é totalmente diferente. Deus não pensa como você. Nós não pensamos como Deus. O amor de Deus é totalmente diferente da compreensão de amor que a gente tem. Então a gente acha assim que pecou, ai meu Deus, Deus agora não olha mais para mim. Tira isso da cabeça. Porque se Deus fizesse isso, Ele já teria condenado todos. Aliás, não teria nem enviado seu filho. Para quê? Ser uma raça que não presta, infiel, que não corresponde. Ele teria feito alguma coisa? Não. Mas ele sabia, Deus soube, que o seu povo não correspondia à fidelidade. Então nós temos essas duas realidades. Num pacto, numa aliança, o que acontece quando o casal vai se casar? Ele forma uma aliança, eles entram numa aliança de prometer um ao outro o quê? Amor e fidelidade. Até que a morte separe. A mesma coisa a Deus. A realidade de Deus fiel, a realidade da humanidade infiel. Espera aí, como é que vai haver aliança aí? Se um é infiel e outro é fiel. Vocês casariam, as mulheres aqui, com um homem infiel? Homens, vocês casariam com uma mulher infiel? Não. Pois é, pois Deus casou com a gente. Aceitou a nossa infidelidade. Olha que bonito. Eita, Deus para amar, viu? É realmente amor. Puro. Então, meus queridos irmãos, não fique sofrendo à toa. Se você tem um Deus cheio de amor, busque esse amor, mesmo nas suas imperfeições, mesmo nos seus pecados. Não abandone. Porque Deus não precisa da gente, mas a gente precisa de Deus. E Ele está pronto para nos amar. Aí vocês podem pensar, peraí, padre, está entrando em contradição. O senhor disse que Deus depende de nós para a salvação, sim. Mas Deus é Deus. Deus não precisa de nós para Ele ser Deus. Ele é Deus. Ele não é um ser necessário, é um ser perfeito. Nós não. Nós somos um ser necessário, ou seja, a gente está sempre precisando de Deus. Então, como a gente compreender, vocês vão entender o porquê que a gente está reunido aqui nessa Santa Missa. A riqueza da Santa Missa. O que é que Deus faz? Deus enche de esperança ao povo. O povo meio decepcionado, porque por mais que eles fizessem ritos e mais ritos e mais ritos para agradar a Deus, não conseguia. Porque não tinha a perfeição da fidelidade. Então, Deus resolveu encher de esperança ao povo, à humanidade, prometendo o Messias. E aí os profetas começaram a falar do Messias. Quem é o Messias? O Filho de Deus. Eita, então agora vai ser uma festança só. Agora o casamento vai ser definitivo. Porque vai vir um Filho do Homem. E o Filho do Homem vindo, com certeza vai estar do nosso lado. E nós vamos destruir o inimigo. Olha,
já começa um pensamento errado. Porque também o povo de Israel, Jerusalém, que aí a gente vai entender essa linguagem de Jesus de destruir o templo, né, quando ele fala. Essa Jerusalém que foi criada e que tanto fisicamente foi destruída, essa Jerusalém pensava de uma forma muito egoísta. Tinha um pensamento particular. Eles criaram um rito para dizer, só nós, viu? É só a nossa raça que é salva. Então, somente nós é que podemos fazer algo para agradar a Deus e Deus nos salvar. Então, eles entraram num particularismo. E Deus não. O pensamento de Deus é a salvação de todos. Deus é universal. Por isso que quando Jesus veio como Filho de Deus e o Messias, muitos não aceitaram porque Jesus veio aberto para todos. Não foi só para a raça de Israel. Veio para a raça, mas para mudar essa mentalidade. Eles não mudaram porque eles também não aceitaram Jesus. Então veja bem, a forma de poder corresponder a essa aliança com Deus foi dada através do seu Filho. Deus enviou Jesus para firmar o pacto definitivo de aliança entre o céu e a terra. Definitivo. Mas peraí, como compreender isso? Jesus, então, ele trouxe para nós a plenitude da salvação, a plenitude do reino de Deus, a plenitude da vida eterna. Ele abriu a porta. Por isso que o seu itinerário, a sua obra, não foi para destruir os inimigos, como o povo israelita pensava. Como foi que Jesus cumpriu com essa missão? Como foi? Foi triunfando, pegando a espada, pisando nos inimigos e fazendo isso, fazendo aquilo outro? Como foi? Obediente até a morte e a morte de cruz. Para muitos, decepcionante. Pura decepção. Mas Jesus foi fiel até o fim. Perfeito na sua missão. Não para triunfar, matando inimigos, destruindo inimigos. Porque se ele fizesse isso, ele não iria cumprir com o quê? Com o plano de Deus, salvar a todos. Se ele fosse matar os inimigos, ele estaria... Pois é. E matando praticamente quase toda a humanidade. Então Jesus vai ser o eixo, aliança, por isso que é chamado de pedra angular. Vai ser a aliança entre a humanidade e Deus. Aí é que a gente vai entender porque a gente vê a missa e porque a missa ela é cristocêntrica. Porque a liturgia da missa está voltada para o Cristo. Porque Ele é o único mediador. Porque Ele é o Salvador. Porque Ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus se torna o único caminho para a salvação. Com Jesus. Essa fidelidade, essa resposta fiel, a gente dá a Deus. Com Jesus. Sem Jesus a gente não consegue. Por isso que a missa, a gente coloca o Cristo, e é com Cristo, por Cristo, em Cristo, que a gente entrega a nossa oferenda a Deus. A nossa oferenda só será aceita a Deus se for por Jesus. Senão, a oferenda não será perfeita. Vocês estão me entendendo? Aí, a missão de Jesus, o que Jesus veio fazer? Reunir todos, para Ele juntos levar até o Pai. Então, com isso, Ele nos dá o quê? A plenitude da vida. É como se dissesse assim, meu querido irmão, você não morrerá, você será salvo. Creia em mim,
Por isso que Jesus vai dizer também: aquele que crê em mim nunca morrerá. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá para sempre. Porque com Jesus ninguém morre. Com Jesus é salvo. Entenderam? E olha a riqueza da missa. Nossa, se a gente percebesse o valor que tem a missa, a gente não perderia uma. Porque é nela que a gente antecede já a vida do céu. Por quê? Vocês saíram de vossas casas. Aqui vocês não estão aqui mais como família de sangue. Aqui nós estamos reunidos como irmãos. Antecipando já o céu, como Jesus revelava no domingo passado. Seremos como anjos. E nós estamos aqui assim. Um corpo de Cristo. Por isso que quando fala igreja, corpo de Cristo, é isso. Unidos a Cristo, formamos seu corpo. Portanto, quando Jesus ressuscita, ele leva também o seu corpo, que somos nós. Então não tenha medo. Essas palavras não é para provocar medo, é para mostrar a seriedade da vida. E também a responsabilidade que a gente deve ter com as nossas ações. Mas não medo. E é por isso que Jesus começa falando do templo de Jerusalém. Destruirei este templo e reconstruirei um outro. Que outro? Você, eu, nós, que agora somos igreja. Templo do Senhor. Essa é a mística. Mas Jesus dá a primeira recomendação. Cuidado. Qual é o primeiro cuidado que Jesus diz? Com os falsos profetas. Com aqueles que se passam pelo seu nome. Enganando. Sou eu. O reino de Deus está próximo. Essa palavra que nós ouvimos hoje pode ser um instrumento não para libertar as pessoas, mas para prendê-las, escravizá-las, através do medo. É o que a gente vê muitos aí em outras igrejas, pastores e mais pastores, utilizando essa palavra para provocar medo. Olha, se você não voltar para o Senhor, tua família vai entrar numa destruição. Se você não fizer isso, olha, está ouvindo a palavra de Deus, que é o que o Senhor está falando? É o que muitos falam por aí. E muitos caem. Porque ouvindo uma palavra dessa, olha os sinais, é terremoto, é violência, é pai matando filho, é filho matando, pronto. A pessoa já fica assim. Aí chega um e diz assim, agora, para você parar de tremer, faça isso. Você, da próxima vez, uns utilizam o dízimo, né? O dinheiro. Você faça isso, que acabará com essa tremedeira e você vai confiar em Deus. É a mesma coisa quando aqueles também vão para um terreiro de macumba, que, olha, se faltar a cachaça, não vale. Você pode colocar a galinha preta, ou galinha azul, amarela, mas a cachaça não pode faltar. Errou um daqueles ingredientes, acabou. Gente, não tem diferença nenhuma quando você vai para certas igrejas, vê na televisão, coisas absurdas, forçando. Como eu já falei uma vez, eu atendi uma vez uma senhora, muitos anos atrás aqui, e ela veio tremendo, de medo, de quanta coisa o pastor falou para ela, e ela era de uma igreja. E o pastor disse que se ela não cumprisse, a sua casa ia entrar, a sua família ia entrar numa destruição tremenda. Gente, é um absurdo. E ela ficou, coitada, fraca na fé, tremendo, e teve que cumprir aquilo que o pastor falou. Então eles manipulam, usando a palavra de Deus.
Fala tanto a Bíblia. É uma adoração pela Bíblia. Parece que a Bíblia vai salvar. A Bíblia em si não salva. Quem salva é Jesus. Não viva a palavra para ver. Então, não é para promover medo que a gente ouve essa leitura, meus irmãos, mas é para a gente tomar consciência da nossa missão. Com isso, é importante a gente perceber que tudo que Jesus está falando aí não é algo que vai acontecer, é que já está acontecendo. Terremotos, fatalidades, famílias sendo divididas. E na batalha entre o cristão e o não cristão, sempre vai ser aquele que fica e aquele que vai. Todo mundo sabe disso. Na luta do dia a dia, quando você decide ser cristão mesmo, você vai ver que vai ter inimigos, quer dizer, vai ter pessoas que vão te perseguir mesmo. A escolha é sua, a atitude é sua. Você quer dançar conforme a música, você dança. Agora você quer ser diferente, quer ser de Deus, você pode. A decisão é sua. Que vida eu quero, é você que decide. Não é Deus que vai decidir por você, é você que escolhe. É você que tem que tomar consciência. Na comunidade tessalônica, nessa segunda leitura de Paulo, a comunidade também estava refletindo sobre isso, sobre os fins. E um grupinho entenderam que ia realmente já terminar o tempo, que Jesus iria voltar e que ia acabar. Então acharam do direito de não trabalhar mais, de não fazer mais nada, ficar comendo à custa dos outros. É como se Paulo dissesse: ei, cambada de vagabundo, não é assim não. Acorda, a vida ainda tem muita coisa para acontecer. E a gente não tem que ficar preocupado se vai ter o dia, a hora que vai terminar o mundo. Pouco importa. O que é importante para nós é viver o presente e viver intensamente. A cada momento, a cada segundo da nossa vida. Porque é vivendo o presente que a gente vai fazendo e construindo o futuro. O futuro dos nossos filhos, da família, de uma nova sociedade. Não é se tornando preguiçosos ou acomodados que a gente vai ver um mundo melhor. E por isso que São Paulo dá o alerta. Trabalhem, lutem, sobrevivam o pão de cada dia. E por isso que é um recado também para nós. Não entre no comodismo. Utilize o tempo para trabalhar no reino de Deus. Construam. Faça alguma coisa. Não fique esperando para o fim último. Viva intensamente. Faça alguma coisa. Se a gente não fizer, vai acontecer o que está acontecendo. Mortes e mais mortes, e mais morte e mais morte. E por isso que o caminho que é dado para nós é esse. O caminho de Jesus. Caminho de luta, sofrimento, dor. Mas, qual é o último versículo? Permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. É permanecendo firme. Não é se colocando na dança da música. Não é procurando o caminho mais fácil, mas é vivendo e lutando honestamente, trabalhando integralmente, sendo fiel àquilo que você acredita, à tua fé. Porque a gente trabalha, a gente age conforme aquilo que a gente acredita. A nossa fé está ligada nessa ação, está vinculado a isso. E é por isso, meus queridos irmãos e irmãs, que a gente renova hoje nessa liturgia e quer entregar a Deus com Jesus toda a nossa vida de fraqueza, de imperfeição, tendo a certeza de que com Cristo a nossa vida, com certeza, ela é bem melhor. Ela é santificada, ela é superada, ela é transcendentada, ela é
vitoriosa, porque venceremos a cada passo que a gente dá nesta vida. Nós já temos o nosso destino. Não tenha dúvida do seu destino. O seu destino é o céu. Se você crê em Jesus, já sabe que está traçado o teu destino. A não ser que você queira mudar de caminho. Aí cabe a você. Entenderam? A turma dos catecúmenos. Estão compreendendo? Ser cristão, ser igreja. Por isso que nós estamos vivendo o tempo da igreja. Esse é o tempo da igreja. Jesus deixou o Espírito Santo, enviou o Espírito Santo para viver esse tempo da igreja. E o tempo da igreja é missão. É ir, caminhar. Por isso que a gente sai da nossa casa para vir para a missa, para começar uma missão. Não é simplesmente para esquentar o banco, depois voltar para casa. Mas é para assumir também uma missão. É o começo de uma missão. Então, com Jesus é tudo. A gente refletia, né, lá na reunião ontem com o Padre Isaac, que as palavras de Jesus é sempre ir, ide, 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 ide. Toda vez que Jesus se encontrava com os apóstolos, ide, e ensinai, e batizai, né? Ide. Nós somos a igreja do ide. Ide e evangelizai. Esse negócio ficar só dentro, não, tem que ir. Ir ao quê? Ao encontro. Ao encontro de quem? Daqueles irmãos que precisam de Jesus. Amém? Louvado seja